E estamos de volta, ainda repercutindo a vitória do Bugre por 4-0. Vamos ver a entrevista do Alan Al após o jogo? Bora lá! Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um Notícias do Bugre e vamos repercutir juntos a entrevista do treinador Alan Al após a vitória do Bugre por 4-0 diante da Chapecoense no sábado. Muito bem, antes de mais nada, deixe o seu like aqui nesse vídeo porque é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e leve para mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal, chegando a 2.000 inscritos, eu vou sortear um vale presente da Guarani Store no valor de R$300 para você. Pede para o pessoal se inscrever para a gente completar 2.000 inscritos rapidão. E sem mais delongas, vamos diretão à entrevista do treinador Alan Al. Vamos lá. Técnico Alan Al do Guarani vai conversar com a gente agora. Alan, por onde passa essa vitória avassaladora aqui em Chapecó? O Guarani encontrou muito fácil os espaços, né? Com mérito de vocês, a comissão, dos jogadores, que a gente viu que leram muito bem os espaços do jogo no primeiro e no segundo tempo. Quero saber de você a avaliação do jogo, por onde passa essa vitória, né, por 4-0, convincente, que dá um gás no Guarani, que já estava crescendo, agora cada vez mais. Boa tarde, eu acho que passa pelo empenho de todos, atletas, comissão técnica, estamos trabalhando de uma maneira muito árdua diariamente, recuperando alguns atletas que não vinham rendendo aquilo que poderiam render, e coletivamente a gente se sustentando durante praticamente toda a partida. O nosso coletivo ele é muito forte, o entendimento vem sendo muito positivo por parte dos atletas, e a gente manter o trabalho, manter o pezinho no chão, a humildade, que a gente ainda está numa situação incômoda e precisa encarar cada jogo como se fosse uma decisão. Alan, a gente viu muitas conexões de jogadas do ataque com os pontas, a gente viu o Marlon, que foi uma escolha tua hoje também, fazer um grande jogo. A gente até esperava o Anderson Leite na minha escalação, né, mas jogou o Marlon. Essas mudanças no meio de campo e os atacantes hoje foram muito bem. O Caio Dantas, então, com assistência, 2 gols. Quero que você fale desse setor ofensivo que foi muito potente hoje. É muito produtivo, né? A nossa frente, né? A nossa linha de ataque, ela vem sendo muito produtiva, muito efetiva e principalmente vem jogando de uma maneira coletiva, com as tomadas de decisões, pensando no melhor para o grupo e não individualmente. Tanto é que os nossos gols foram basicamente em troca de passes, em infiltrações, então isso é uma coisa que a gente valoriza muito, né? A gente utilizar a qualidade individual dos atletas em benefício da equipe, e isso eles vêm entendendo de uma maneira muito clara, e essa competitividade, né? Entrou o Marlon hoje, o Anderson Leite fez uma baita de uma partida contra o Vila Nova e voltou o Bispo, fez uma grande partida hoje, o Léo substituindo o Salustiano, então são pontos importantes para que a gente fortaleça o nosso grupo e que possa ter uma variação ainda maior do que a gente já tem. Olhando para o campeonato, o quanto que representa uma vitória fora de casa por 4-0, porque o Guarani vinha numa crescente, mas a pontuação ela tá baixa ainda, mas estava muito mais baixa. Aí tu pega nos últimos 12 pontos, 9 conquistados, né? O quanto que representa essa vitória aqui em Chapecó pro trabalho e agora para tentar sair do Z4? Representa muito, né? Principalmente porque a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui, né, contra a Chapecoense, diante do seu torcedor. Sabíamos que era um jogo de 6 pontos, que a gente poderia diminuir uma margem de pontuação que era muito baixa e ainda não está da maneira que a gente espera. A gente tem que botar isso na cabeça. A gente só vai sossegar a hora que acabar o campeonato e a gente alcançar o nosso objetivo, que é a manutenção do Guarani na Série B. Então acho que tudo isso vem servindo de motivação para todos nós. A gente sabia da dificuldade, sabíamos que poderíamos enfrentar uma equipe tentando nos surpreender ofensivamente, nos postamos muito bem, apostamos nessa velocidade, né, da nossa frente e deu certo, graças a Deus, e pensar já no próximo passo, que vai ser também muito importante, uma boa partida diante do Santos dentro de casa. Perfeito, e essa vitória fora de casa, comentava com os amigos de Campinas, a vitória fora de casa não vinha há muito tempo, aí toda vez que tu vai jogar fora de casa, aí tu tem aquela pressão, poxa, faz tantos meses que não ganho fora. Isso também quebra um pouco o gelo, a confiança do jogador, vai lá em cima para jogar fora também? Isso, a gente tem que saber ter o equilíbrio, né? Tem situações que a gente precisa entender que não pode ficar analisando o passado, nós temos que pensar no presente e direcionar o nosso futuro. Então é óbvio que a gente precisava de uma vitória fora de casa, a gente precisava
de um jogo consistente fora de casa, né? Independente de qualquer que seja o adversário, nós precisamos ter uma postura como nós tivemos hoje e até no primeiro tempo contra o Ceará. Acho que nós não podemos deixar de valorizar mesmo com o revés fora de casa. Então essa postura e esse entendimento ele é fundamental para que a gente possa ter uma equipe cada vez mais equilibrada. Entre os jogadores que chegaram, foram 7 peças, uma acho que acabou não fechando, eu estava conversando com os guris de Campinas lá também, né? Mas foram 6 ao todo. A gente viu o Pacheco aqui ajudando, tem mais jogador que estava fora hoje. Essas peças estão sendo importantes para você incorporar aqueles que já estavam ali, mas dar essa qualidade que precisava para o Guarani? Estão sendo importantes, assim como todo grupo, né? Como eu falei, alguns atletas de repente não vinham, que já estavam lá, não vinham desempenhando tudo aquilo que eles podem desempenhar e a gente fica feliz, né, por ver todo o grupo envolvido no processo, uma crescente de rendimento de todos, né, jogadores que já estavam aqui, jogadores que chegaram e se adaptaram de uma maneira muito rápida, e é isso que a gente espera, contar com todo o grupo, que vai ser importante. Nós não podemos contar apenas com 11, 12 jogadores, nós temos que valorizar tudo aquilo que vem sendo feito no dia a dia, e a valorização que eu vejo é valorizar o grupo e não ter dúvida de colocar um ou outro jogador para jogar. Para fechar aqui da minha parte, do tempo que você chegou no Guarani até agora, dá para sentir essa mudança no vestiário, o clima de confiança? O que você pode falar desse ambiente? Porque agora tá no Z4, tá, mas a ascensão ela é muito clara, né? E o Guarani tá cada vez mais próximo aí de sair. Eu acho que acima de tudo a gente tem que ter os pés no chão, né? Saber que fizemos um grande jogo hoje, fizemos um grande jogo contra o Vila Nova e precisamos manter essa consistência. O que vai nos tirar dessa situação é uma equipe consistente, com o mínimo possível de oscilação, com o máximo possível de trabalho e principalmente essa entrega, né? Eu acho que essa entrega ela acaba trazendo toda a atmosfera, acaba trazendo o torcedor para o teu lado, acaba trazendo o companheiro que está dentro de campo do teu lado, então isso gera uma sinergia muito grande e é o que a gente espera. Não é só correr de uma maneira organizada, como a gente correu hoje, manter o entendimento de jogo do início ao fim e buscar sempre a vitória, independente de se é em casa, se é fora, com todo respeito aos adversários, independente do adversário também a gente buscar os 3 pontos. Obrigado. São 2 jogos sem tomar gol, fora a vitória, são 2 jogos sem tomar gol, o time com marcação muito consistente. Qual a importância desse número também, pensando na sequência do campeonato? É muito importante, né? Eu acho que essa consolidação cada vez maior do sistema defensivo mostra a entrega de todos. A nossa defesa ela tem que começar lá na frente e não só se limitar a uma linha de 4, aos zagueiros, aos volantes. Essa entrega de todos lá da frente, Ayrton, Caio, hoje o Marlon, o próprio Luan no jogo passado, o João, todos aqueles atletas que vêm sendo utilizados do meio para frente, nos dá uma tranquilidade e um equilíbrio defensivo muito grande. Então é importante a gente ter essa leitura, essa entrega e principalmente ter prazer naquilo que a gente faz, né? Isso a gente demonstrou hoje. Abrimos o placar, não tivemos uma postura defensiva, continuamos jogando, continuamos com fome. Eu acho que esse é o caminho para a gente sair dessa zona e alcançar o nosso objetivo o mais rápido possível. Só para fechar, qual a importância do apoio do torcedor no jogo contra o Santos? A torcida com certeza vai lotar o estádio, mas qual a diferença que eles fazem ali para esse jogo tão importante para o Guarani? É fundamental. Eu falei isso depois do jogo do Vila Nova, que nos minutos finais nós fomos ali surpreendidos positivamente com o 12º jogador sendo o nosso torcedor. No momento que pesou a perna, no momento que o adversário nos pressionou, nós tivemos o apoio e o carinho do torcedor. A gente entende que é natural o torcedor estar magoado, né, pela história do Guarani, por tudo que representa a camisa do Guarani, mas cabe a nós trazer o torcedor para o nosso lado. E eu acredito que isso a gente vai transmitir dentro de campo em todos os momentos. É trazer o torcedor para o nosso lado, para ele ser o 12º jogador e não só depender do torcedor nos apoiar para a gente jogar bem. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter do início ao fim. Trazer o torcedor do lado, fazer ele se sentir representado dentro de campo e buscar os pontos que nós precisamos, as vitórias que nós precisamos para poder comemorar com a nossa torcida. Aí entrevista então do treinador Alan Al, falou um pouquinho sobre o Bugre, ele falou sobre o trabalho, entrega e tentar conseguir o mínimo de oscilações. Tem uma coisa muito legal que ele falou, vou deixar para o final. Empenho de todos os jogadores, recuperando atletas, inclusive eu falei aqui no pré-jogo sobre o Marlon. E o Marlon não vinha bem. Marlon e Reinaldo são jogadores aí que estavam devendo muito pra gente. E eu falei, né, até no pré-jogo que Marlon na ligação,
E realmente o treinador estava certo, o Marlon entrou, acabou com o jogo, arrebentou, meteu passe, meteu gol e foi muito bem. E é isso que a gente quer, cara. A gente quer jogador jogando pelo bugre, metendo gol, fazendo ponto para sair dessa situação. A gente não tá aqui contra ninguém, né? A gente tá a favor de todos, mas tem que jogar a bola. Jogo coletivo e não individual, passes e infiltrações. Anderson, Bispo e Léo muito importantes ali no meio. A gente lembra no Campeonato Paulista como foi difícil aquele buraco que ficava no meio de campo. E a gente sofreu muito com isso. Nem vou precisar citar os nomes, todo mundo sabe. Outra coisa que ele citou, 9 pontos em 12. Fantástico, cara. É uma recuperação muito boa que anima bastante o torcedor. E ele disse que não vai sossegar enquanto não acabar o campeonato. Verdade, a gente tá precisando muito. Equilíbrio, não ficar analisando o passado, realmente. É daqui pra frente, é jogo a jogo, inclusive, não analisar nem o futuro, analisar jogo a jogo. Peças que chegaram foram muito importantes, muito evidente isso, muito evidente. Melhorou bastante a estabilidade do time. Trabalho, entrega, mínimo de oscilações. E aqui que eu ia citar, que eu prometi para vocês. Ele não tem discurso padrão, né? Lembra? Aqueles discursinhos, as transições, oferecer a posse de bola ao adversário. Ele não tem, cara. Ele fala bem diferente, assim, não. Na entrevista coletiva dele é bem natural. Entrega dos jogadores do meio para frente, ajudando a combater. Então, por exemplo, o jogador perde a bola, fica lá, não, eles estão voltando para marcar. Isso está fazendo bastante diferença. E nesse caso, com certeza vai desgastar mais o jogador. Então a gente precisa de mais peças aí, hein, gente? O que vocês acham? Precisa de meia? Eu acho bastante importante. Mas essas são as minhas opiniões, né? Deixe as opiniões de vocês aqui, que eu quero saber também pra gente discutir depois. É isso, né? A coletiva do Alan Al foi muito legal, foi muito boa. Ganhar é muito bom, ganhar de goleada melhor ainda, mas sigamos em frente, pés no chão. Tem muito para acontecer isso e é importante que a gente parece que encontrou o caminho. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e vamos que vamos, né, gente? Vamos em frente aí durante essa semana porque vai ter o jogo contra o Santos. Não se esqueçam que Campinas tem dono, quem nasceu associação nunca será futebol clube. Avante meu bugre, hoje e sempre Guarani, ninguém apaga a nossa estrela. Eu volto numa próxima aí. Durante essa semana eu volto. Fechou? Grande abraço, pessoal. Fui!